Palavra de Fé, com a missionária Eliane Silva. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. É um momento de muita alegria, mais uma vez, poder estar aqui para estar ministrando a palavra de Deus, uma palavra de fé para o meu coração e também para o teu coração. Um momento de aprendizado, um momento de crescimento e um momento de edificação para cada um de nós. E hoje o estudo se encontra no livro de Gênesis, capítulo 6, do versículo 4 ao versículo 9. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Glória a Deus. Então o ensinamento que hoje nos traz para estar estudando e compartilhando um com os outros assim, é sobre a criação de Deus, que foi o homem, que mais uma vez Deus então pôde estar observando que o homem estava em pecado. Então diz a palavra de Deus através da história de Noé, que Deus sentiu muita tristeza de ver o que estava acontecendo na humanidade. Os números de homens que eram criados para ser servos de Deus começou então a entrar no pecado e se corromper e se entregar nos desejos carnais. E isso mais uma vez trouxe muita tristeza para o coração de Deus. Então Deus desejou terminar com sua criação quando chegou diante de Noé e apresentou para ele aquele desejo que estava dentro dele, de destruir tudo aquilo que ele havia criado dentro dos animais até a criação do homem, porque ele via que no coração daqueles homens só havia o desejo do pecado, pensamentos maus que levava Deus a cada dia mais entristecido. E diz a palavra de Deus que então o próprio Deus desejou tirar o espírito dele, o qual ele havia soprado através da vida de Adão sobre o homem, porque o Espírito Santo dele era algo puro e não podia estar dentro de uma humanidade corrompida com pecado. E quando Deus falou para Noé aquele desejo, Noé achou muita graça, porque aos olhos de Noé tudo o que estava acontecendo era normal e natural. Só que para o Criador, tudo o que foi criado estava indo de mal a pior. Porque se formos voltar a estudar Gênesis lá no capítulo 1, veremos que quando Deus começou a criar tudo o que havia no mundo, no coração dele, aos olhos dele, ele desejou que tudo fosse perfeito.
Então, através de uma desobediência no Jardim do Éden, o pecado entrou no mundo. E isso foi trazendo de geração a geração, cada dia mais aquele pecado, aquelas maldades vinha crescendo dia após dia diante dos olhos de Deus. Então, para Deus acabar com tudo aquilo, era necessário instalar de dedo. Mas Deus olhar naquela humanidade, viu que ali se encontrava um homem com um coração puro, com um coração íntegro diante dele. Ao observar a vida de Noé, então ele pensou que não podia destruir toda a humanidade juntamente Noé, ter que pagar por algo que ele não cometera. Foi quando Deus então deixou nascer no teu coração um desejo de estar convidando Noé para estar fazendo a arca. E quando Noé foi avisado que Deus estava desejando destruir toda aquela humanidade, eis que ele se voltou para aquele povo e falou o desejo do coração de Deus. Mas aquelas pessoas, ao ouvir aquilo que o Noé estava dizendo, achou que Noé estava enlouquecido, achou que Noé estava perturbado. Então eles começaram a debochar, a rir da cara de Noé. E Noé então voltou e começou a colocar em prática aquilo que Deus ordenou que ele fizesse. Diz a palavra e a história de Deus que então Noé começou a sair para todo lado, a juntar as madeiras, porque Deus já havia dado o tamanho, já tinha dado a largura, já tinha dado o comprimento, e aquilo precisava ser cumprido segundo a vontade de Deus. E as pessoas passando por Noé, vendo que ele havia se disposto a fazer aquilo que Deus havia ordenado para ele, muitas daquelas pessoas iam até Noé, o chamava para estar se entregando para aqueles desejos a qual ele estava experimentando, que era o desejo carnal de alimentar a própria carne. Pessoas que se prostituíam, pessoas que viviam de bebidas, de traições. E assim Noé continuou a construir aquela arca. E vendo Deus então que aquilo que ele havia proposto a Noé, Noé cumpriu no tempo determinado por Deus. Então mais uma vez Deus se apresentou a Noé e disse que era para ele andar por onde ele, ali por aquele lugar aonde ele se encontrava, e que pudesse ajuntar um casal de cada espécie de réptil, um casal de cada ave, um casal de cada animal, para que pudesse estar colocando dentro daquela arca. E quando Noé ajuntou todo aqueles animais, eis que Deus então falou a Noé que era para ele pegar a tua família, a tua esposa, e entrar dentro daquele grande barco. E quando isso tudo se cumpriu na vontade e na palavra de Deus sobre a vida de Noé, aquele povo foi avisado que estava próxima a vinda de um grande dilúvio. E vendo aquele povo, Noé, afastado dentro daquele barco, juntamente com aqueles animais, juntamente com os seus filhos, juntamente com os alimentos que Deus pediu que Noé colocasse dentro daquele barco, porque ali começariam 40 dias de chuva, 40 noites de chuva.
E a palavra de Deus mais uma vez se cumpriu. Quando ele já estava afastado da terra, quando os olhos dele já não podiam mais avistar aquela multidão que ali ele deixara, então eis que Deus começou a derramar chuva naquele lugar. E diz a palavra de Deus que ao começar a chover, era grande o volume de água que caía sobre aquele lugar. Então as pessoas que ficaram, as pessoas que não quiseram ouvir o recado a qual Noé havia levado até eles, eis que eles começaram a entrar em desespero. Porque começou a enxergar que aquela água já estava cobrindo toda a terra. Pessoas estavam sendo levadas diante daquela água e o desespero daquelas vidas se tornaram cada vez mais em desespero, em gritos, em choro. Muitos deles tentaram alcançar aquele barco que Noé se encontrava, mas grande de vento diante daquele dilúvio o afastaram para que eles pudessem ali ser engolido pelas águas e exterminado daquela terra. Glória a Deus, aleluia. E o que eu trago de ensinamento diante dessa história? Porque bem sabemos o desejo do coração de Deus desses dias não tem sido diferente. Porque o pecado ainda se encontra diante da multidão a qual Deus criou, a humanidade continua corrompida, continua no pecado, continua machucando o coração de Deus. Mas assim como Deus achou um homem com o coração íntegro e verdadeiro, justo diante dos olhos dele, Deus tem tido o mesmo olhar diante deste mundo corrompido. Deus tem achado ainda Noé no nosso meio. E este Noé pode ser eu, pode ser você. Deus tem desejado salvar a tua família, salvar a minha família. Porque dentro dos nossos lares, Deus ainda tem encontrado o coração sincero diante da palavra dele. E o Espírito Santo me fala ao coração nesse exato momento que se Deus não houvesse achado graça nesses Noé que até hoje se encontra aqui na terra, pelo desejo dele, toda essa nação seria destruída. Mas pelo olhar de Deus, pelo amor a qual ele tem por minha vida e tem pela tua vida, o desejo dele é levar a sua família, a minha família diante dele, nos dando uma chance, assim como foi dada na vida de Noé. De poder a família dele, ele e sua esposa, está sendo salvo e está sendo liberto das mãos do Senhor. E diz a palavra de Deus no meu coração nesse exato momento, que o desejo dele é entrar nas nossas casas, o desejo dele é salvar toda a nossa família. O desejo dele é usar a minha vida como atalaia dentro do meu lar. O desejo dele é usar você como instrumento dentro da tua família. Porque Deus tem olhado, Deus tem achado pessoas com um coração sincero e íntegro dentro dele. E ele tem desejado entrar e fazer morada dentro do teu lar e dentro do meu lar. Precisamos
está atento naquilo que Deus tem falado através do Espírito dele à sua igreja. Temos que estar atento àquilo que o Espírito Santo tem falado aos nossos corações, daquilo que Deus deseja sobre a nossa vida. Muitas das vezes somos olhados, somos taxados como pessoas loucas que declaram um Deus e depositam um Deus que não conseguimos ver, que não conseguimos tocar, mas podemos sentir Deus falar em nossas vidas, podemos sentir Deus fazer em nossas vidas. Na época de Noé podia ouvir e andar com Deus, e hoje não é diferente. Porque podemos levar Deus dentro do nosso coração. Precisamos ouvir Deus através da tua palavra, falando aos nossos corações aquilo que Ele tem desejado fazer em nossas vidas. Deus tem desejado começar uma nova história, nos dar a oportunidade de chegar e fazer a vontade a qual Deus tem desejado desde o início da criação de tudo. Onde Ele desejou que tudo fosse perfeito. Onde Ele desejou que aos olhos dele fosse uma nação santa, lavada e inspirada pelo teu Espírito. Mas pela desobediência de um só homem, o pecado entrou no mundo e vivemos numa nação corrompida por este pecado. Mas por um outro homem santo, a salvação e a libertação dos nossos pecados foi liberada através de uma cruz, aonde o sangue de Jesus foi derramado, aonde Jesus foi nos dado para que pudéssemos estar tendo essa aliança novamente com Deus. Porque se formos olhar lá para trás, aonde o desejo de Deus destruir toda aquela humanidade, veremos no capítulo 3, nos versículos 3 do capítulo 6 ainda, que Deus tirou o Espírito dele que estava sobre o homem. Porque o Espírito Santo não poderia estar vivendo num corpo corrompido. Aonde ele, ao deixar que Jesus viesse até o mundo, trouxesse o Espírito Santo que ali estava para convencer aqueles que olhavam pelo olhar da fé e conseguia ver que era um homem santo no meio de uma humanidade corrompida. Este homem santo ao qual foi levado até a cruz, não havendo nenhum pecado. Aonde aquele sangue mais puro foi derramado. E hoje temos a liberdade, novamente através do Espírito Santo de Deus, de reconhecermos que necessitamos de Deus em nossas vidas, que necessitamos fazer a vontade de Deus em nossas vidas, que precisamos cumprir o desejo de Deus em nossos corações, que possamos estar aproveitando essa oportunidade que Deus nos dá, de poder estar juntamente com Ele na vontade dEle, através do Espírito Santo, que veio para nos conduzir até Ele, que veio para nos convencer que necessitamos ter Deus na nossa vida.
Eu quero convidar você para fechar os teus olhos nesse momento, de poder estar se examinando, pedir que Deus possa estar entrando dentro do teu coração através do Espírito Santo. Se há algo na tua vida que tem entristecido o coração de Deus, que possa abrir a sua boca, porque você tem liberdade para falar com o nosso Deus através do Espírito Santo e através de Jesus Cristo, pedindo perdão para Deus por aquilo que tem entristecido o teu coração e agradecer também por Ele ter achado graça em nossas vidas, por Ele ter olhado aqui no mundo e enxergar nas nossas vidas alguém que pudesse estar sendo tocado, libertado e curado, transformado para o teu poder e glória. Vamos para o momento de oração. Soberano Deus, eterno Pai, quero te agradecer, Senhor, mais uma vez, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Por essa oportunidade de estarmos chegando diante de Ti, Senhor. De estar pedindo perdão, Pai, pelas nossas falhas, perdão pelos nossos pecados, Senhor. E agradecer, Senhor, por essa oportunidade a qual o Senhor tem nos dado, Senhor. De estar conhecendo o Teu querer, de estar conhecendo a Tua vontade, Senhor. De estar provando, Pai, do Teu puro amor, Senhor. De estar sendo tocado pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Por estar sendo renovado, Pai. Sobre mim, até a Ti, Senhor. Um espírito de adorador, Senhor. Um espírito que Te adore em espírito e em verdade, Senhor. É em nome do Teu Filho, Pai, que eu venho pedir, Pai, que o Senhor possa estar visitando essas vidas, Senhor, que terão acesso a esse vídeo, Senhor. Que assim como o Senhor foi na vida de Noé, Senhor, que o Senhor possa estar tendo a mesma liberdade, Senhor, de entrar, Pai, e construir, Pai, aquilo que o Senhor deseja dentro dos nossos lares, dentro das nossas famílias, Senhor. Que o Senhor possa estar encontrando Noé, Pai, como encontrou naqueles dias, Senhor. Homem íntegro, homem sábio, homem obediente, Pai, ao Teu querer e à Tua vontade, Senhor. É em nome do Teu Filho, Pai, que eu venho pedir, Pai, sara essa nação, Senhor. Porque desde o início, Senhor, tudo que o Senhor desejou, Pai, é que fôssemos, Pai, um povo santo, Senhor. Um povo, Pai, que levasse somente alegria ao Teu coração, Pai. Mas infelizmente, Senhor, o pecado entrou no mundo, Senhor. Infelizmente, Pai, hoje, Senhor, muitos têm se entregado, Pai, aos prazeres carnais, Senhor. Eu venho pedir em nome do Teu Filho, Senhor. É em nome do Teu Filho, Senhor, que o Senhor possa estar achando graça em nós, Pai. Porque Te glorificamos, Te exaltamos, Pai. Porque Tu és digno de louvor e de toda a glória e adoração, Senhor. É em nome do Teu Filho, Pai, que eu entrego, Pai, estas vidas, Pai, a qual já está sendo apresentada, Pai, diante desta palavra a qual foi ministrada, Senhor. Em Tuas mãos, Senhor. Que aqueles que estão feridos sejam curados. Que aqueles que esteja doente seja sarado.
pelo poder do teu nome, Senhor, pela tua graça e pelo teu poder, Pai. Eu entrego, Pai, esta mensagem, este vídeo, Pai, nas tuas mãos, Senhor. Envia, Pai, as pessoas que necessitam ouvir essa palavra, Pai. Porque eu creio, Pai, que o Senhor operando, Pai, grandes milagres pode haver, Pai, em vidas, como houve na minha vida, Senhor. Como houve esperança no coração de Noé, Senhor. Como a vida dos filhos dele foi tocada, Senhor. É em nome do teu filho que eu oro e agradeço. Amém. Te glorifico e te exalto por tudo que o Senhor é, Pai. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Fique na paz de Jesus.